Olá, arteiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos confeccionar uma linda anjinha. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhum dos nossos projetos. Curta, comente e compartilhe, isso nos ajuda a trazer mais projetos para vocês. Se interessar, seja membro do canal e tenha benefícios como acesso antecipado aos nossos vídeos e projetos, entre outros. Atenção! A senha para abrir o arquivo irá aparecer algumas vezes ao decorrer do vídeo. Prestem atenção e não confunda letras com números. Clique no primeiro link em azul na descrição desse vídeo ou primeiro comentário fixado para baixar. Lembrando que os membros do canal podem baixar os moldes sem inserir a senha durante o período de antecipação do vídeo. Após o vídeo se tornar público, é necessário inserir a senha. Recados dados, vamos pro passo a passo. Com todos os feltros já cortados, vamos começar a produção pela cabeça. Iremos confeccionar a peça 100% costurada à mão. Algumas seguidoras inscritas me perguntam qual linha uso nas minhas confecções. As linhas que uso são comuns, carretéis grandes ou pequenos. Sempre costuro com 2 pernas de linha para peças comuns e peças muito pequenas apenas uma perna de linha. Cole ou costure a franja. Nessa produção preferi colar. Aplico a cola bem na borda espalhando bem a cola. Evite aplicar nas laterais da cabeça para não atrapalhar o caseado. Se estiver disponível, dê um hype nesse vídeo. Esses hypes são de grande ajuda para nosso canal e é gratuito. Na parte de trás da cabeça, aplique a cola em uma linha reta. Dobre a parte de trás do cabelo e faça uma pequena abertura para encher a cabeça. Dobre o molde ao meio e corte na linha da boca. E risque o desenho da boca no feltro com a caneta fantasminha. Corte o desenho dos olhos e marque no feltro. Borde o desenho dos olhos com ponto atrás, usando 4 pernas de linha marrom. Posicione a meia pérola e marque o tamanho da pérola usada na parte de baixo e conclua o bordado. Borde também as sobrancelhas e a boca. Junte as partes da cabeça e caseie o cabelo. Caseie a parte de baixo da cabeça e no caseado aplique a pérola em cada orelha.
Colhe o suporte de EVA entre as camadas do cabelo de trás e caseie toda a peça. Corte as linhas da mão, dividindo os dedinhos. Queime as bordas selando a peça e caseie os braços e corpo. Costure a roupinha pelo avesso com ponto caseado ou chuleado. Desvire a roupinha e vista no corpinho. Encha a peça muito bem com a fibra siliconada para que fique firme. Encha aos poucos os dedinhos e conclua enchendo o restante dos braços. Caseie e encha os pezinhos e separe os dedinhos. Desenhe o círculo no pezinho e costure com ponto atrás puxando a linha para dar profundidade nos pontos. Feche as partes de baixo das pernas como se estivesse costurando um fuxico.
Se for necessário, adicione mais fibra na peça, para que as pernas fiquem bem firmes. Adicione cola quente no círculo do pezinho e cole nas pernas. Costure ponto invisível em torno da junção da perna com o pé. Corte todas as partes da sandália. Cole todas as tirinhas em uma segunda camada de feltro, evitando colar as pontas em cada lado para não interferir no caseado, e recorte. Passe as peças na chama de uma vela ou no isqueiro, para remover os fiapinhos do feltro e dar um acabamento mais limpo. Recorte os quadradinhos no molde do meio da sandália. E risque as laterais dos quadrados no feltro. Dobre o feltro e recorte nas marcações. Coloque as tirinhas entre os recortes. 2 tirinhas com as pontas retas na parte de baixo e uma tirinha com a ponta arredondada na parte de cima. Recorte os suportes das sandálias no papel paraná e cole com cola instantânea em uma segunda camada do papel paraná. Assim o papel fica bem durinho, quase como um MDF. E cole entre as partes do feltro. Essa pistola que estou usando tem a temperatura mais alta, então ao aplicar a cola quente, não corre o risco de ficar com elevações. A cola se espalha bem ao pressionar. O link para a compra dessa pistola está na descrição desse vídeo. Posicione as tirinhas da sandália no centro do suporte e cole apenas as pontinhas nas laterais de dentro. Em seguida, caseie toda a sandália. Clique no primeiro link na descrição desse vídeo, insira a senha que está aparecendo agora na tela e baixe o PDF, salve o arquivo e imprima em folha A4.
Para que as sandálias fiquem iguais, junte os solados e marque exatamente onde foi costurada as tirinhas da primeira sandália. Vista as sandálias nos pezinhos e cole. Encha a cabeça com bastante fibra siliconada. Não economize no enchimento. Isso evita que a peça fique com ruguinhas. Na marcação dos olhos, entre com a agulha de um lado a outro da cabeça, puxando a linha levemente para dar profundidade. Sempre incline a peça para conferir se ambos os lados estão com a mesma profundidade. Se precisar, adicione mais fibra. Com o auxílio de uma agulha, vou trazendo a fibra para a parte de cima da cabeça, preenchendo todas as ruguinhas que ficam na parte do caseado. Para os olhinhos estou usando botões de pezinho medindo 11 mm. Retiro o pezinho do botão e colo. Você pode usar pérolas ou meia pérola. Marque duas partes da saia maior, um molde ao lado do outro como fiz no vídeo, e marque 2,5 partes do molde menor da saia. Se você quiser uma saia mais armada e rodada, basta apenas marcar mais uma parte do desenho do molde no feltro e cortar. Para o babadinho da parte de baixo da saia estou usando bico renda de 4 cm, mas você pode optar por não usar, ou usar outros tipos de bicos. Posiciono o bico na parte menor da saia e meço o tamanho, deixando uma borda à mostra do feltro. Como esse bico é largo, só irei usar a metade dele, e a outra metade reservo para usar na decoração da cabeça da boneca. Alinhave toda essa tira, e deixe com a mesma largura da saia maior. Posicione a tirinha já alinhavada na parte maior da saia e costure com ponto chuleado ou caseado pelo avesso.
Passo a mini chapinha para dar uma amassadinha na costura e o babado ficar retinho na saia. Junte as partes e também costure pelo avesso. Alinhave a parte de cima da saia. Vista a saia na boneca e vá franzindo. Finalize costurando a saia ao corpinho ou cole. Fiz uma segunda saia de tule, usando 3 partes do mesmo molde da saia maior, e coloquei por baixo da saia de feltro, mas essa segunda saia é opcional. Particularmente amo fazer essas segundas saias para bonecas, nas minhas confecções. Nos círculos das mangas, cole pela parte de dentro o bico de renda, cole apenas para fixar o bico, não use muita cola, e faça um alinhavado em toda a borda do círculo, franzindo como um fuxico. Adicione um pouquinho de fibra apenas na parte que ficará na lateral do braço. Coloque o bracinho e feche o alinhavado, fazendo pontos de um lado a outro do braço. Para fazer as rosinhas sempre uso retalhos de feltro. Corte vários meios círculos.
Com auxílio de um palito de churrasco, vá colando as pétalas na pontinha do palito. Utilize o mínimo possível de cola. Para remover a flor, apenas gire o palito. Siga fazendo as rosinhas para a cabeça da boneca. Passe o desenho das asas para o feltro já tratado para ficar firme. Já temos vídeo ensinando a receita aqui no canal, confira no card acima. Corte o molde na linha curvada e passe para o feltro, ou desenhe à mão livre mesmo. Borde com ponto atrás na linha desenhada. Nesse bordado estou usando 4 pernas de linha branca. Cole meia pérola nos círculos da gola do vestido. Clique no primeiro link na descrição desse vídeo, insira a senha que está aparecendo agora na tela e baixe o PDF, salve o arquivo e imprima em folha A4. Aplique cola no pescoço e cole a cabeça. Costure ponto invisível em torno da junção da cabeça com o pescoço da boneca. Cole a parte de trás do cabelo cobrindo o pescoço.
Para o cordão do vestido fiz uma trança usando linha de amigurumi, mas você pode usar qualquer tipo de cordão. O cordão mediu cerca de 40 centímetros. Em cada pontinha do cordão colhe uma mini rosinha. Para desenhar as letras do nome, pesquise pelo site da fonte e procure pela fonte Afton James. Essas informações deixarei na descrição do vídeo. Clique na fonte e procure pela pré-visualização. Escreva o nome que deseja tirar o molde e clique em enviar. Quando o nome aparecer, dê zoom na tela, meça o tamanho da letra, aumente o brilho da tela, coloque uma folha sobre a tela e desenhe as letras. Essa opção é ótima e rápida para quem não tem impressora disponível em casa. As letras que usei mediram 3 centímetros, mas isso irá depender da quantidade de letras do nome que você colocar nas plaquinhas. Quanto maior o nome, menor as letras e placas. Sempre faça um esboço antes. Com as letras já cortadas no feltro, passe sobre a chama de uma vela ou isqueiro. Colhe as letras em uma camada de feltro branco, ou a cor que irá utilizar, e recorte deixando com margem em toda a letra. Em seguida corte as plaquinhas e cole. Enrole a ponta do cordão no dedinho e cole ou costure. Cole os bracinhos. Cole o cabelo.
Com a sobra do bico de renda que cortamos da saia, vamos colar entre as rosinhas do cabelo. Isso é opcional, você pode apenas aplicar as rosas. Cole mini pérolas no miolo das rosinhas. Cole as asas. Passe o giz pastel oleoso na cor vermelha nas bochechas. Ficou prontinha nossa anjinha. A boneca finalizada mede em torno de 30 centímetros. Me conta nos comentários o que você achou dessa fofura. Assista também aos vídeos anteriores para conferir nossos projetos. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhum dos nossos projetos. Curta, comente e compartilhe, isso nos ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. Se interessar, seja membro do canal e tenha benefícios como acesso antecipado aos nossos vídeos e projetos, entre outros. Baixe os moldes na descrição do vídeo. Esses moldes são disponibilizados pelo Ateliê Pipi Boneca de forma gratuita. Denuncie se você ver esses ou outros moldes gratuitos sendo vendidos. Clique no primeiro link na descrição desse vídeo, insira a senha que está aparecendo agora na tela e baixe o PDF, salve o arquivo e imprima em folha A4. Deus abençoe a vida de todos e nos vemos no próximo vídeo.